Saudações! Meu nome é Marcos Meneghetti, jornalista de política do Jornal do Comércio, e essa é mais uma série das nossas entrevistas, das nossas conversas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Hoje a gente está recebendo Júlio Flores, candidato pelo PSTU. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Marcos Meneghetti? Muita satisfação em participar aqui dessa entrevista aí, para a gente produzir, esmiuçar o nosso programa para a nossa capital, né? Que Isso aí. tem importância fundamental. Muito bem. Bom, a gente tem aí muitos temas, né, especialmente com pandemia, né, Júlio? Mas eu sempre começo, né, gosto de ouvir um pouco sobre o candidato em relação à cidade, né? Qual é a tua relação com a cidade, Júlio? Conta um pouco para a gente aí dos lugares que tu frequenta, enfim, da tua trajetória até chegar nesse momento como candidato. Olha, eu sou nascido em São Borja, né? Eu vim para Todo cá. borgense, né, na política. Isso, apesar do abismo que nos separa, Getúlio, Jango e eu, né, nascemos em São Borja, né? Eles pela a grande burguesia, pelo latifúndio, e nós, a minha família, né, pelo proletariado, né? Eu vim para Porto Alegre com 17 anos, né, em 76. Então, estou aqui, vim para estudar, buscar conhecimento científico, né? Eu sou formado em ciências e matemática, né? E trabalho na rede municipal e estadual de ensino, né? E estamos aí, eu fui diretor do Sindicato dos Bancários na década de 90, e hoje professor aí há mais de 20 anos, né, nessas redes aí, construindo uma educação aí, lutando contra os planos durante todo esse tempo. E eu faz mais de 40 anos que eu milito ao redor da luta do povo pelas transformações sociais, né? E, bom, enfim, sou um trabalhador, né? Ando de ônibus na cidade, né? O transporte coletivo me é muito caro, tenho muitos amigos que me levam e trazem de casa para a escola, da escola para casa. Então, esse é um pouco da minha trajetória. Hoje eu sou diretor do sindicato do 38º Núcleo do CEPERS, licenciado, né, para concorrer pelo nosso partido aí. Acho que é um breve resumo, acho que está bem assim. Tá muito bem. Júlio, o que tu acha que vai ser o grande desafio da prefeitura em 2021, né, caso seja eleito? Porque a gente está passando pelo momento de pandemia, possivelmente pode ter uma segunda onda, né, um segundo surto, né, como já está acontecendo em outras cidades. E também tem essa crise econômica, né, agravada pela pandemia, né? Qual vai ser o principal desafio da prefeitura em 2021? Um dos desafios será a própria pandemia, a segunda onda, né? Porque tudo indica aí que, com os estudos que têm sido feitos e os fatos, né? Essa segunda onda é muito provável. Na Europa, a gente está vendo agora que, depois do retorno à normalidade, entre aspas, né, em França, Alemanha e outros países da Europa, Portugal, por exemplo, né, eles tiveram que recuar, né, e estão implementando medidas muito restritivas em direção ao lockdown, né? No Amazonas houve um grande crescimento aí, e no Brasil já há uma retomada, ainda com os primeiros sinais
aqui mesmo, né, no Rio Grande do Sul, há surtos localizados, etc., e há um abuso, né, por parte dos governantes, né, como o Marquesan aqui, o Eduardo Leite, né, retomando praticamente todas as atividades, né, todas as atividades, o que é um absurdo, né, provocando aglomerações, né, especialmente aí os jovens adultos que vão para as ruas, né, muitos sem as proteções necessárias, e agora eles querem cometer esse crime, né, de retornar, forçar uma retomada das aulas, que vai colocar aí uma grande possibilidade de retomada, né, das contaminações na nossa cidade. Serão mais de 400 mil pessoas circulando na cidade de Porto Alegre, né, circulando no transporte coletivo, nas escolas, os alunos, os professores, os funcionários, a comunidade escolar que vai levar e trazer os seus filhos, né? Então, isso vai aumentar enormemente as contaminações. Isso, digamos assim, será motivo de acumulação para uma nova onda, né? A dita segunda onda, sem que haja terminado ainda a primeira, né? Que nós não chegamos nem próximo de zero, como vários países chegaram aí, em termos de contaminações e mortes, né? Então, hoje mesmo tem uma notícia do Imperial College que a taxa de transmissão superou o 1, né? Aquele índice R, né? O índice R que cada pessoa contaminaria 1, né? E quando é abaixo, isso vai caindo, né? Mas o Imperial College alertou que está 1,01, ou seja, cada 100 pessoas contamina 101 no Brasil como um todo. Então, isso é preocupante. E eu acho que foi uma atitude irresponsável desses governos, assim. A atitude do Bolsonaro nem se fala, né? Que é uma atitude genocida, que desde o início ele negando a ciência e a possibilidade aí de contaminações e de provocar um genocídio. E hoje nós temos mais de 160 mil mortos, né? Mais de 5 milhões de contaminações, de contaminados, e isso certamente vai virar uma tragédia, como o próprio dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem um novo pico lá, e o Trump, né, com essa, dizendo a mesma coisa que dizia lá no início, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, a retomada das aulas será um absurdo. Nós, né, propomos desde o início da pandemia, né, um confinamento geral, né, quarentena geral, né, para evitar, que era o único remédio que a gente tem de fato para combater o coronavírus, né, que as pessoas confinadas, né, não transmitem, né, se infectadas, né, elas podem eventualmente, como é que eu vou dizer, evitar, né, evitar a contaminação. E eu te digo mais, as comunidades escolares, né, são muito mais sensatas do que esses governos aí, porque 70% das comunidades escolares no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, muitos prefeitos do interior, inclusive, né, estão se negando, muitas comunidades estão se negando a levar os seus filhos para as aulas presenciais, né, porque sabem da gravidade dessa doença, né, entenderam, né, e não querem se responsabilizar pela contaminação dos outros e muito menos, né, pelos contaminação dos seus filhos. Então, esse é um enorme desafio para a prefeitura, né, mas também há o outro desafio é resolver a grave crise econômica, né, resolver o problema do emprego, né, o emprego dos trabalhadores que estão hoje desempregados, né, e o nosso
Nós temos um plano emergencial, né, para Porto Alegre, né, que é construir um plano, fazer um plano de obras públicas na capital, que construa escolas, hospitais, postos de saúde, e moradias para os trabalhadores, moradias decentes, né, em que as pessoas possam viver melhor, porque a gente tem situações aí, a gente sabe, os bairros populares de Porto Alegre, né, é um escândalo, né, a situação em que vivem essas pessoas, né. Tem muitas ocupações, né, que não estão regularizadas, por um lado, né, e há aí 300, aproximadamente, para arredondar, né, aproximadamente 300 mil pessoas em condições precaríssimas, né, fora aqueles que vivem em alguns bairros populares que são um pouco mais estruturados, mas mesmo assim vivem em condições precárias, né, com casas pequenas aí, com 2 cômodos, 3 cômodos, né, vivendo aí 5, 6, 7, até 10 pessoas, né, e que vivem mal, né, uma situação dessas em condições precárias. E nós queremos resolver esse problema, né, gerando empregos em que os desempregados de Porto Alegre possam, né, participar das frentes de trabalho, ganhando um salário, né, portanto, e ao mesmo tempo construindo todas as obras públicas necessárias à capital, obras de infraestrutura, saneamento básico, que, enfim, que é básico, né, para a questão da saúde, né, e também o trabalhador, a trabalhadora poder construir a sua própria casa, né, em condições, né, então esse é um plano cruzado aí que nós queremos resolver esse problema, né. Para isso, esse plano de obras públicas para efetivamente resolver esse problema, né. Então esse é um desafio para nós, né, é um desafio para nós. O desafio é resolver os problemas da saúde, porque hoje a saúde, por exemplo, nós temos aí 43 postos dos 135, das 135 unidades que estão terceirizadas, privatizadas na mão de hospitais como a Divina Providência, que deve milhões ao governo municipal, e ele ainda vai lá administrar alguns postos de saúde, como a gente viu hoje aí, né? A gente vê hoje aí em Porto Alegre, né? Tem outras, o Hospital Vila Nova, enfim, outros hospitais privados, né? Então há uma privatização da saúde terrível, e nós queremos acabar com essas privatizações, queremos construir novos postos, queremos retirar essas empresas, né, de dentro dos postos de saúde. O HPV, por exemplo, que é público, né, ele foi invadido pela PUC do Rio Grande do Sul, que está lá, né, disputando a administração. Então, nós queremos desprivatizar, acabar com as terceirizações em todos os terrenos, né, e construir, né, em defesa do SUS, enfim, daquilo que é público, né, construir uma outra saída aí controlada pelos trabalhadores da nossa capital. E, de fato, né, o governo, inclusive, repassa para 17,5 milhões por mês para a iniciativa privada com essas medidas aí. Portanto, está tudo na mão dos hospitais privados, né, das empresas, e essa é a dinâmica que o Marquesan adotou aí, o que é um desastre, né? E por outro lado, o outro desafio que tem a ver com a nossa população, que é a educação. A educação vai ser muito importante. Pois é, nessa parte da educação,
educação, né, eu queria aproveitar a tua experiência como professor, inclusive, né, tu já mencionou, né, que existem muitos problemas, né, e na volta às aulas nesse momento, e que a volta às aulas pode ser, né, o pivô aí do segundo surto, né, como aconteceu em Manaus, por exemplo, né, o segundo surto aconteceu semanas depois da reabertura das aulas, né. Quando tu acha que as aulas poderiam ser abertas com segurança? Só depois da vacina, né? E enquanto isso, né, como é que se equaciona a questão da economia, né? Porque se fala muito, se manter as medidas de isolamento social por muito tempo, a economia quebra. Como é que tu equacionaria isso, né? E quando tu considera seguro a volta às aulas? Olha, eu acho que o retorno às aulas não precisa ser necessariamente até quando a gente tem uma vacina, mas a gente tem que tratar de fazer coincidir essas duas coisas, né? Então, eu acho que a nossa ideia é construir um comitê científico aí com epidemiologistas, né, com infectologistas, com matemáticos, né, porque os meus colegas aí que têm estudos nessa área, né, na área de propagação e de contaminações e pandemias, epidemias, né, que nos esteja a serviço da gente pensar o momento mais adequado, né, mas as escolas, nesse momento, até que a gente tenha segurança, o que eu acho que não chega tão cedo, né, o tema nós ainda vamos ter que passar pela segunda onda aí, que aí significa passar alguns meses, né? Eu acho até que a gente tenha segurança total, ou quase total, né? Nesse sentido esse seria o momento adequado, né? Enquanto isso, as pessoas têm que ficar em casa, né? Só que aí aí tem um outro aspecto importante aí que tu colocaste, né? Que eu acho que a gente teria que dar um subsídio para essas famílias, para as pessoas ficarem em casa, um subsídio não de R$ 600, né? E muito menos de 300, que eles estão diminuindo agora, né? Teria que ser algo mais substancial. Se eles dão aí 1 trilhão de reais para os bancos, pagando a dívida pública, eles podem muito bem parar de pagar essa dívida com os bancos públicos e destinar esse 1 trilhão para investir num subsídio maior para os trabalhadores que estão desempregados, né? Fazer o confinamento social. O Guedes deu 1,2 trilhões agora, durante a pandemia, para os bancos, né? E R$ 600 para os trabalhadores. Então, retira esses 1,2 trilhões. Inclusive, esse dinheiro supostamente era para subsidiar financiamentos para as micro e pequenas empresas, ou médias, enfim, né, que tivessem dificuldades. Mas a gente sabe que isso aí foi para o banqueiro. Isso está na acumulação Ele deles. mesmo reconheceu, né, que o dinheiro ficou empossado nos bancos, né? Exato, e a burocracia, a exigência de critérios, etc. E veja o que foi a tragédia, né, das pessoas irem até a Caixa Econômica Federal resgatar os seus R$ 600, as filas imensas, né? Se constatou aí que havia 38 milhões de pessoas invisíveis, que não existiam, né, que estão aí em condições precaríssimas, desempregados, vivendo mal, comendo mal, né? É uma tragédia, é a tragédia do capitalismo, né? Mas isso não surgiu só com a pandemia, se agravou, né? Agora, agravou, mas é da estrutura do capitalismo que só explora os trabalhadores, né? Que só
desemprega, né? Então, isso é resultado do capitalismo. E sobre as escolas, eu acho que a questão da vacina, se a gente tiver antes do ano que vem, agora no início, né, será fantástico que a gente possa utilizar, né, a vacinação em massa, né, para garantir a imunização total da população, ou pelo menos com um alto grau de imunização, porque, em geral, nem sempre isso é possível tu garantir a totalidade, né? Mas, enfim, e o desafio da educação, quando a pandemia passar, quando a gente voltar, né, nós temos que ter algumas medidas importantes aí, né? E eu digo, inclusive, para o serviço público como um todo na capital, né? O Marquesan retirou direitos, ele aprovou uma série de medidas, né, que mexeram, por exemplo, em 2019 ele aprovou um plano aí, né, de retirada de direitos, mexeu no plano de carreira, reduziu o salário dos servidores, né, uma crueldade com os servidores públicos municipais, né, e implantou uma rotina desastrosa, né, acabou com a rotina pedagógica que as escolas tinham, né, destruiu isso aí, né, dentro das escolas, né, impediu que os trabalhadores em educação tivessem um tempo de preparação, né, de meio turno, pelo menos, de reunião, para fazer lá os seus planejamentos interdisciplinares, o atendimento ao aluno, discutir as questões de como resolvem, né, o aprendizado, né, e daí não é à toa que a gente tem um IDEB tão baixo assim, porque isso é responsabilidade desse governo, né, que destruiu a estrutura das escolas, e nós queremos revogar, né, todas essas medidas aí. Teve o 135, foi essa medida aí, foi uma portaria, né, que exigiu que não houvesse mais essas atividades pedagógicas. A formação continuada acabou nas escolas, né? A gente fazia formação na escola, fazia formação fora da escola com toda a rede, isso não existe mais, né? Então, eles estão destruindo com a educação municipal e estadual também, porque isso é uma medida também de comum acordo aí, não tem diferenças com Eduardo Leite, por exemplo. Então, essas medidas têm que ser importantes, são importantes. Eu acho que nessas condições também é importante a gente ampliar a rede de EJA, né, para toda a rede, né, porque os idosos e os jovens adultos que trabalham e não conseguem, né, estudar durante o dia, né, e que não têm uma formação, eles precisam estar na escola, e não são poucas pessoas, né? São muitos idosos, são muitas... tem números aí, por exemplo, na Lomba do Pinheiro, creio que são 70%. Há uma média aí alta da Zona Norte, da Lomba do Pinheiro, Restinga, etc., que aproximadamente, na média aí, 70% das pessoas, os idosos estão fora, que poderiam, né, estar nas escolas, estão fora porque não tem essa possibilidade. Então, colocar em cada uma das escolas municipais a EJA, por exemplo, e para as crianças, né, tem uma saída muito importante, que é a gente ter a escola de turno integral, né, mas não assim, sem nenhuma condição, sem estrutura, né, sem financiamento, né, mas com contratação mediante concurso de professores, de funcionários,
né, com planejamento, né, intercalando aí as atividades mais lúdicas, né, arte, teatro, o hip hop, projetos musicais, projetos de dança, né, no turno inverso, né, para garantir não só uma educação de mais alta qualidade, né, e eu digo, a educação municipal já é de alta qualidade, porque os nossos professores, por exemplo, os nossos funcionários são qualificados, né, e inclusive, muitos dos professores da rede municipal têm mestrado e doutorado em educação e nas suas áreas de atuação. E, por outro lado, acabar com as terceirizações, né? Porque eles também terceirizaram várias áreas, assim, especialmente na educação. Na educação, né? Ali, terceirizações na cozinha, no atendimento, entre os funcionários particularmente, né? E construir um plano de creches municipais, públicas, né? Porque hoje existem creches conveniadas, né? Infelizmente foi criado lá sob o governo do PT. Essas creches conveniadas não são públicas, elas são, ainda que não sejam grandes corporações que a controlem, né? Não é público. Então, a gente teria que ter um plano, né? Eles quiseram, inclusive, demitir as pessoas das comunitárias, né? E nós fomos totalmente contra, né? Porque o que é evidente, né, é que nós também não podemos, né, deixar de ter atendimento para as pessoas e, por outro lado, não colocar trabalhadores e trabalhadoras nas ruas, né? No desemprego. Porém, nós não concordamos com essas coisas conveniadas, então nós queremos fazer um plano de transição amplamente discutido com as trabalhadoras e trabalhadores das conveniadas para ir fazendo mudanças importantes e incorporando elas ao município, para trabalhar nas creches públicas, por exemplo. Com isso, a gente, só para concluir, por último, assim, para quê? Para que a gente tenha um atendimento global das crianças e adolescentes na cidade e retirá-los das ruas, né? Porque muitas vezes os alunos vão para a rua, vão para a sinaleira pedir dinheiro para ajudar em casa, né? Ou ficam reféns do tráfico nas comunidades aí. Então, a ideia é retirá-los das ruas, e esse é o nosso plano de educação. E, por fim mesmo, sobre esse tema, né, nós queremos reestruturar a rede a partir de um novo congresso, um congresso da educação em Porto Alegre, com a participação da comunidade, né, para elaborar um novo plano de educação para a nossa capital, que esteja a serviço, né, uma educação popular, a serviço dos trabalhadores, dos seus filhos e da transformação social, porque sem isso a gente não evolui. Quantos em recursos demandaria esse projeto para a educação, né? Incluindo ali a construção de creches, essas melhorias, né, nas escolas, a contratação dos professores novos, o turno integral? Tem uma estimativa de quanto isso custaria, né? E de onde poderia vir esses recursos? Não, a estimativa precisa não existe, mas a gente sabe que isso necessitaria muito dinheiro, né? Bastante dinheiro, não é pouco não. Mas existem recursos no município, né? Há uma estimativa aí de que 366 milhões de superávit nós tivemos em 2018, 2019. Então, há uma média aí de 300 milhões de superávit na economia. Há a dívida de milhões dos bancos, das empreiteiras, das grandes empresas com o município que nós pretendemos cobrar,
né, cobrar essas dívidas. Nós queremos fazer uma reestruturação do IPTU e dos outros impostos municipais, como ISS, que é aquilo que os bancos pagam, né? Que algumas empresas pagam. E com essa reestruturação, né, para tudo que a gente quer fazer, nós arrecadaríamos mais, e o IPTU seria fortemente progressivo, né? Não só pelo tamanho da propriedade, mas também cruzando com o faturamento da empresa, né? E pelo tamanho do patrimônio da empresa, fortemente, eu digo, né? Ou seja, fazer um imposto em que a gente arrecade muito dinheiro daí. Fortemente, assim, só para a gente ter uma ideia, quanto seria isso? Duplicaria? Triplicaria? Teria que fazer um estudo bem aprofundado, né? A nossa ideia é que seria feito uma proporção do patrimônio, do tamanho do imóvel, do tamanho né, do empreendimento, né? Claro que as empresas menores, pequenas, né, microempresas pagariam menos, né? Os trabalhadores bem menos ainda, o trabalhador individual, né? E os que não têm nada, ou que têm muito pouco, poderiam vir a ser isentados. Aqueles que têm uma renda até um salário mínimo, por exemplo, poderíamos isentar, né? Então, isso significaria um escalonamento aí do... Mas a gente sabe que, para um plano de obras públicas também, Isso é outra coisa que eu ia te perguntar, né? Se tem essa estimativa de quanto custaria, né? De onde poderiam ter recursos, né? Na verdade, a gente tem a ideia, por exemplo, de acabar com todas as isenções, não só em Porto Alegre, porque tem isenções de impostos para as grandes empresas aqui, né? Tem acordos aí de renúncia fiscal, supostamente, né, em função de, como é que eu vou dizer, de benefícios que as empresas dariam ao município e à população, mas que isso é uma ficção. Na verdade, é só para beneficiar as empreiteiras, né, os grandes negócios na capital. E também essas isenções de impostos na capital e também no estado, né? Tu sabes aí que no Rio Grande do Sul as isenções de impostos acumulam 9,6 bilhões por ano, né? Que não vão para os cofres públicos, porque ficam com as empresas, né? Eles não pagam impostos, e aí eu falo de grandes empresas, né? E nós suspenderíamos ou lutaríamos porque aí tem luta no município que tu pode resolver, né? Tu pode debater, né? E tem aquilo que tu luta para que os estados, ou o estado, no caso, por exemplo, né? O estado do Rio Grande do Sul exigiríamos que o governo Leite, né? Porque em 2021 nós estaremos aí ainda, infelizmente, com o Leite, né? E infelizmente com o Bolsonaro a nível nacional. Então teremos que mobilizar o nosso povo aqui para exigir essas coisas. Enfim, tem outras questões. Tem os 60 milhões aí do Fundeb que a gente poderia usar, né, para a educação. Tem outras questões, 1 trilhão para os banqueiros, né? As isenções de impostos no Brasil são 3,3 trilhões de reais. Então, dinheiro tem, só que está no lugar errado, né? Está no cofre das grandes empresas. Então,
tem processos que tu consegue resolver e tem outras coisas que tu tem que lutar, inclusive pelos repasses, né? Os repasses aí, a Lei Candir, que nós somos contra a Lei Candir, mas há aí muito dinheiro na Lei Candir que poderia vir, que o governo federal não repassou, que a gente poderia utilizar para fazer as mudanças todas aí. Uhum. Quando tu falaste do serviço público municipal antes, né, mencionaste algumas medidas do Marquesan, e só para esclarecer isso, né, entre as medidas que tu gostaria de renunciar, né, de derrubar, estão a reforma dos municipários ali, né, que cortou gratificações, aumentos, progressões. Isso também entra, né, no... Claro, é disso que eu estava falando ali, porque isso mexeu aí no plano de carreira dos funcionários públicos municipais, né, as progressões, a redução de salário, enfim, gratificações que havia, etc. Sim, sim. Falando, né, na estrutura administrativa, né, eu queria que tu falasse um pouco como é que tu imagina um governo teu, né, do ponto de vista da máquina pública, né? Que secretarias tu considera imprescindíveis, quais poderiam ser extintas, né, comparando com o atual modelo, né? Enfim, como tu pensa, né, a estrutura administrativa? Na verdade, nós pensamos em, na verdade, reativar algumas que várias, né, das que o Marquesan extinguiu, né? Ele extinguiu a ESMAN, extinguiu a SMEC, a Secretaria Municipal de Esportes, né? Que é fundamental, né? A ESMAN para o meio ambiente e a SME para o esporte, né? É fundamental para a integração, são muito importantes. Então, nós reativaríamos, né? E teríamos que fazer uma revisão nas que existem aí para fazer um estudo em relação a isso. Mas nós sempre contamos com os servidores públicos, né? Porque eles estão aí, entram mediante concurso, não é por apadrinhamento, né? E eles estão a serviço da população. Só que há uma destruição, né, por parte do governo aí em relação ao atendimento à população. Então, isso é um aspecto. O outro aspecto é que o nosso governo seria totalmente diferente, né? Nós trabalharíamos, obviamente, conjuntamente com os funcionários públicos municipais, lado a lado, ombro a ombro, né, para fazer um atendimento superior e de maior qualidade. Já é, né, embora tenha sido precarizado, né, para um atendimento melhor à população, né, de qualidade. A nossa, do ponto de vista da administração municipal, né, nós queremos um governo socialista dos trabalhadores, em que nós formemos uma outra estrutura, que são os conselhos populares. O que são esses conselhos populares? São conselheiros eleitos nas escolas, né, nos bairros populares, nos locais de trabalho de todas as categorias de trabalhadores da cidade, né, no banco, na fábrica, no comércio, elegendo os trabalhadores, né, na periferia da cidade, os mais pobres, né, os indígenas, os quilombolas, né, que elegeriam esses conselheiros para governar a cidade, não é nem para ajudar o governo, não é ajudar, é governar a cidade, que tenha o poder de decisão, um poder de decisão total sobre as políticas e as ações do governo.
ao qual a Vera Rosane de Oliveira, que é a nossa candidata a vice, nós dois, estaríamos subordinados a isso. E, inclusive, esses conselhos populares indicariam, né, e poderiam destituir também, né, os secretários municipais. Claro que nós apresentaríamos as propostas, né? Poderíamos as propostas, mas quem decide em última instância seriam esses conselhos, eleitos em toda a cidade, né? Um governo, portanto, dos mais pobres. Isso a gente chama de um governo socialista dos trabalhadores, bem diferente do orçamento participativo, né? Pois é isso que eu ia te perguntar. É bem diferente, né? Porque o orçamento participativo reunia, foi importante, fez parte da história aí, mas ele foi, na verdade, um equívoco no seguinte sentido, de que eles não decidiam sobre a política do governo. Quem decidia era o governo. O prefeito, vice e os secretários, né? E mais, eles decidiam apenas sobre 10% do orçamento da cidade. Nós queremos que o Conselho Popular decida sobre 100% do orçamento, decida tudo, rigorosamente tudo, né? E todas as políticas. Câmara de Vereadores nisso, Júlio? Oi? Onde é que entra a Câmara de Vereadores, né, nessa equação entre o Executivo, os Conselhos Populares? Sim. Não, é uma boa pergunta essa aí, porque a Câmara de Vereadores existe, né? E continuará existindo aí no próximo período, e, portanto, nós teremos que equacionar isso aí. Mas a nossa ideia é que a Câmara de Vereadores acate as decisões, né, dos conselhos populares. Essa é a ideia, né? Obviamente que a gente sabe que, como em geral aí a gente tem uma Câmara de Vereadores composta basicamente por partidos conservadores da burguesia, ligados a Bolsonaro, ligados a outros setores, ligados, né, à especulação imobiliária, ligados aos capitalistas, né, haveria resistência e conflitos, né? Então, na verdade, os conselhos populares seriam um contraponto, né, a essa instituição, e haveria conflitos, não haveria uma coexistência pacífica, né? Então é tudo um processo de luta para ir construindo, né, e colocando na ordem do dia a vontade da maioria da população de Porto Alegre, né? Esse seria o nosso. Então é um governo de mobilização popular também, né? Porque a gente iria para cima da Câmara dos Vereadores exigindo que eles aceitassem aquilo que os conselhos populares estão decidindo. Uhum. Eu tenho mais uma última pergunta, Júlio, antes da gente ir para as considerações finais, né? Que é sobre algumas autarquias da prefeitura que toda eleição, né, ganham destaque, né? O DEMAI, a Carris e a Procempa, né? Eu queria que tu falasse um pouco o que tu pensa para essas três autarquias, né? Começando pelo DEMAI, que é superavitário, inclusive, né? Ajuda a prefeitura a pagar muitas despesas, né? Enfim, o que tu pensa para o DEMAI e onde tu aplicaria o superávit dessa autarquia especificamente? Na verdade, nós somos contra a privatização do DEMAI, porque ele também está sob ameaça, né? Sim, Então, é uma inclusive, né, sobre privatizá-lo ou não. Ela é fundamental, inclusive para atacar com os direitos dos trabalhadores. O Marquesan tirou da conta o superávit do DEMAI, por exemplo, né? E aí ele dizia que estava deficitário e por isso precisava retirar os direitos dos servidores públicos, né? Então a nossa ideia é mantê-lo
né, público, né, e a contribuição de todas as autarquias que são efetivamente superavitárias, né, nós aplicaríamos, e aí a gente veria, né, como redistribuir onde fosse mais necessário, e aí os conselhos populares decidiriam, né, onde aplicar. Sobre a Procempa, né, é uma baita Procempa de alta tecnologia, né, servidores altamente qualificados, que nós poderíamos, inclusive, estar usando um aplicativo ou uma plataforma, né, que eles criassem para, por exemplo, promover as aulas remotas enquanto durar a pandemia, né? Ao invés disso, o Marquesan aí colocou nas mãos de uma empresa privada, uma tal plataforma Cortex, né? E que nós estimularíamos o seu crescimento, né? Isso é fundamental. Inclusive, tem uma proposta de tornar os serviços da Procempa não exclusivos, né? O que significa caminhar em direção à privatização. Isso já existe, então nós queremos abolir com isso, né? Acabar com isso. E a Carris é um tema que nos remete ao transporte como um todo, né? Também eles querem privatizá-la, tem setores que querem privatizá-la. Ela também é superavitária, né? E a nossa ideia é incorporar todo o transporte coletivo da capital na Carris, né? 100% público, para caminhar em direção a uma tarifa zero, né? Reduzir a tarifa para a população, e mais do que isso, né? Incorporar a Carris não só a frota, né? A frota de todas as empresas privadas do ramo, né? E também os funcionários das demais empresas e as instalações, né, que eles têm, oficinas, etc., né, incorporadas à Carris, porque isso aí é concessão pública, né? E eles essas grandes empresas aí, as empresas do transporte coletivo, têm inúmeros lucros. Eles fazem uma choradeira, né? A tarifa em Porto Alegre é uma das mais caras, né? E eles se negaram a cobrir certas linhas agora sob a pandemia, o que é um escândalo, né? E estabelecer aí nós queremos estabelecer a abertura da contabilidade dessas empresas para mostrar para toda a população, e aí os conselhos populares teriam o controle dessa contabilidade, até para verificar o grande lucro, porque isso aí é fechado, né? Ninguém sabe, na verdade. Então, eles vão estipulando valores, dizendo que é pouco, que estão perdendo dinheiro, né? E nós queremos fazer o caminho oposto, né? Estatizar ou municipalizar, né? Porque, de fato, esse é um serviço do município, né, e colocá-lo aí sob controle de conselhos populares, compondo os usuários, né, os trabalhadores que usam nos bairros populares e os cobradores, motoristas, né, e os trabalhadores. E mais, o subsídio para a gente ir chegando perto da tarifa zero, diminuindo a tarifa, seria que aquelas empresas que têm trabalhadores que usam o transporte coletivo subsidiariam, né, essa tarifa menor. Uhum, uhum. Júlio, a gente está caminhando para o final aí. A gente pode trabalhar aí com uns 2 minutinhos de considerações finais. Não, para finalizar, eu quero
chamar o voto aí das pessoas no 16, né? No nosso, na nossa chapa aí para o governo municipal, a companheira Vera Rosane e eu, e chamar o voto nos nossos candidatos a vereadores, né? Porque para nós é muito importante ter vereadores na Câmara, né? Nós temos aí o companheiro João Augusto, que é carteiro dos Correios, né? E é um lutador aí que está nas lutas, cujo número dele é 16161. E temos também a nossa companheira Nicaia Vidor, né, que é uma jovem mulher trans, estudante da URGS, muito lutadora, né, uma mulher inteligente, muito capaz, que tem o número 16123, né, para a gente compor aí uma bancada em Porto Alegre, né, e estar como ponto de apoio, né, para as lutas dos trabalhadores e para apoiar a luta dos conselhos populares na nossa capital, né, dizendo que só deste modo, no modo de organizar os conselhos populares na nossa capital, nós vamos poder fazer esse contraponto e levar à frente as lutas dos trabalhadores, né, para acabar com a miséria, a fome, né, a destruição das vidas promovida aí pelo capitalismo. Então, nós queremos construir o socialismo, né, fazendo a nossa luta a partir das cidades, né, dos estados e no país. Nós queremos, né, um governo socialista dos trabalhadores para mudar a vida das pessoas para muito melhor, né, fazer uma revolução social no nosso país, né, que acabe com a miséria e a exploração, né. Essa é a nossa ideia. Júlio, agradeço a presença aqui, né? Acho que conseguimos aí abordar uma grande gama de temas, né? Sim. Agradeço a presença, né? E, bom, até a próxima.